Amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo sempre permaneça em vossos corações. Essa é a minha oração, o meu desejo. Nós vamos hoje falar, seguindo a mesma trilha que eu venho seguindo, e nós seguimos a trilha de homens que estão na Bíblia, com histórias excepcionais, que nos têm trazido grandes exemplos. Eli, Elias, Eliseu e tantos outros, Moisés, Abraão, Abacuque, Amós. E nós hoje vamos contar um pouquinho de um trecho do livro de Abacuque. Abacuque, profeta menor, em função do seu livro, que só tem 3 capítulos, mas é uma bênção. Vocês que me ouvem, se dediquem à leitura da Bíblia e passem uma vista neste livro, que ele é maravilhoso, nos traz lições excepcionais. Meus irmãos, o Abacuque era um profeta de Deus. Profeta são pessoas escolhidas para transmitir revelações e executar nobres missões dadas pelo Deus Altíssimo. Revelações diretas entre ele e a pessoa escolhida, mesmo porque nos primórdios dos tempos não havia meios de comunicação. Deus se comunicava com as pessoas através dessa comunicação audível. Não era visível, mas era audível. E o Abacuque, ele teve revelações de Deus. Agora, cada um dos profetas, nós sabemos, eles têm uma característica própria do seu eu, da sua personalidade, o seu modo de ser. E Abacuque não era diferente. Ele tinha uma metodologia diferente de todos os outros. Nós sabemos que os profetas, eles eram mal vistos muitas vezes, porque eles traziam palavras ditadas por Deus, palavras duras, de juízo, de castigo, de advertência, e muita gente não ficava feliz com essas revelações diretas de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus é benevolente, é a expressão do amor, da ternura, da longanimidade. Porém, ele é essencialmente justiça. Sua mão pesa, muitas vezes. É um pai amoroso que muitas vezes puxa a orelha do filho amado, dá umas palmadinhas. É uma metodologia que hoje está sendo combatida, mas nós observamos que a metodologia antiga, ela surtia mais efeito do que essa de passar a mão na cabeça dos filhinhos, de papai, né? A metodologia antiga, ela produzia muito mais efeito. Nós vimos pessoas que foram tratadas assim, com um certo rigor, e se tornaram grandes homens. Mas profetas, pessoas escolhidas por Deus para transmitir suas revelações e executar nobres missões, né? Eles, ao executar as ordens de Deus, muitas vezes se tornavam desagradáveis, porque a quantos lhe ouvissem em função do teor dos seus discursos, que eram muitas vezes até agressivos, porque chamavam o povo à responsabilidade, eram por isso mesmo até mal recebidos. Abacuque tinha uma característica diferente dos demais, porque ele era
antes de mais nada, ele era questionador. Ele fez muitas indagações a Deus. E suas indagações feitas por volta de 2.600 anos antes de Cristo, né, elas se coadunam perfeitamente com as nossas nos dias de hoje. Porque o homem é o mesmo, Deus é o mesmo e o homem é o mesmo em seu modo de agir, né? Quanto à teimosia, à inconsequência, eles estavam vivendo numa época em que Israel estava dividida em dois reinos. Era Israel propriamente dito, parte norte, e Judá, depois da morte de Salomão. Eles ficaram divididos e o reino de Israel, o povo daquele reino, eles eram muito teimosos, recalcitrantes e desobedeceram às ordens de Deus. Era um povo muito chegado ao pecado, por isso eles foram subjugados por um outro reino estrangeiro que submeteu aquele povo a um sofrimento indizível. E agora, o reino de Judá, que ficava próximo, tinham visto tudo aquilo, mas não tomaram aquilo como exemplo. Então, estavam ameaçados do mesmo castigo de Deus, né? Judá estava sendo sitiada pela Babilônia, um povo tremendamente perverso. Era o juízo de Deus. Deus já proclamara os seus desvios e o seu pecado, né? Era de tal sorte que Abacuque, ele observando tudo aquilo lá no capítulo 2, versos 6 em diante, ele proclamou, quer dizer, Deus proclamou os ais. Nós vamos ver isso mais na frente. Abacuque, então, ele questionou a Deus. Dizia: Senhor, até quando? Se referindo aos deslizes daquele povo. Até quando, Senhor? Esse era um grito que provinha do âmago do profeta. Ele interroga Deus: quanto tempo vai durar a injustiça, corrupção e maldade dessa gente, Senhor? O que irás fazer? Deus, então, lhe mostra que Israel será invadida pela Babilônia. Isso perturbou sobremaneira o nosso profeta Abacuque, porque ele achava que a punição era muito pesada, pesada demais. Afinal, dizia ele, o povo babilônico é de índole pecaminosa, em alta escala, é um povo ímpio. Então, Senhor, os ímpios serão usados para impor castigo a uma nação que, apesar de estar em pecado, é a nação escolhida. Realmente, Abacuque fica atordoado com aquela revelação de Deus, com essa decisão. Israel vai ser punida por um povo ímpio. Essa punição, Senhor, é justa. Tu achas que é justa? Abacuque até exagera nesses seus questionamentos. Meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a fazer questionamentos assim ao nosso Deus. Sobem aos céus frases como estas: onde estás, Senhor? Por que não me ouves? Eu estou vendo pessoas morrendo ao meu lado nos hospitais. Senhor, até quando essa gente vai sofrer dessa maneira? Então as pessoas questionam a Deus, né? Uns culpam o diabo, outros culpam a Deus por esse estado de coisas, como a que nós estamos vivendo nos dias
de hoje. Quando as pessoas são atingidas pelo juízo do Altíssimo, né, se comportam desta maneira. Meus irmãos, Deus é amor, né? E Deus também amava o profeta. Então ele deixou o profeta muito à vontade, extravasar sua alma, falando a plenos pulmões. E Deus sabia que ele estava sendo sincero. Deus gosta da sinceridade, porque a sinceridade desarma, esclarece, corrige os mal-entendidos. Nunca devemos criticar, meus irmãos, sem conhecer as razões. A crítica deve vir do coração, porque, como nos diz a sabedoria popular, o coração tem razões que a própria razão desconhece. E, de forma firme, mas com brandura, Deus lhe diz: eu sou Deus, eu sei o que faço, eu sou o Senhor dos senhores, mestre dos mestres. Nenhum sábio poderá ser mais sábio do que eu. Mais sábio do que eu. Ora, o seu agir tinha um propósito, meus irmãos. Deus sempre tem um propósito quando Ele faz algo. Afinal, Ele é o Rei dos Reis, general, comandante de todos os exércitos. Deus não age por impulso. Sua punição é, podemos dizer, o último ato provinda das suas mãos. Porque antes, né, Ele sempre manda seus profetas na frente para prevenir, advertir e aconselhar, como nós temos visto nas histórias bíblicas. Irmãos, pessoalmente eu creio que nós estamos hoje diante de um juízo, punição de Deus. Será que resta alguma dúvida? Mas nós sabemos que Ele vem advertindo, aconselhando, ensinando ao povo dos nossos dias. De que maneira, meus irmãos? Ora, pela insistente ação da igreja, o Evangelho está sendo pregado nos 4 cantos da terra. Falta de aviso não é, né? Nós sabemos disso. Eu me refiro ao vírus do Covid, que nos impôs isolamento, perseguição, intolerância. O que não devo dizer? Tempo de inversão de valores, o certo virou errado, o errado virou certo, é tempo de dores, reflexo do afastamento de Deus. Isso nos tem mostrado que os homens aprendem suas maiores lições quando passa pela prova, o induzindo a se aproximar de Deus. O profeta ouviu de Deus breve exposição das razões que o levaram a punir a nação de Judá. Quando ele, lá no capítulo 2, verso 6, ele proclama 5 ais, aliás. Isso dito em versos, ficou assim: ai daquele que multiplica o que não lhe pertence, pois o mal personifica, não cresce e nunca vence. Ai daquele que ajunta bens daquilo que não é, que seu não é, pois não o comprou em vinténs. Renegou de Deus sua própria fé. Ai daqueles que edifica com sangue a cidade e não se santifica, praticando a iniquidade. Ai daqueles que embebeda do odre seu companheiro, para lhe ver de perto sua queda, né? Com engano só rasteiro. Ai daquele que diz: madeira, acorda, desperta ou muda pedra. Essa ignorância transborda, por isso é vão e nunca medra. Meus irmãos, aí Deus estava explicitando o grau de
descontentamento com aquele povo que estava totalmente desviado dos seus caminhos, praticando até homicídio, se embebedando à toa, né? o vinho adicionado com álcool, ele não é boa companheira, como dizia Paulo, e também envolvido com idolatria. Então, por isso, Deus estava punindo aquela gente. Por isso, o chicote de Deus se evidenciou. Mas Deus já lhe havia dado uma resposta, lá no capítulo 2, versículo 4, quando assim explicitou: o justo viverá pela fé. Vejam que expressão magnífica e com um sentido profundo. Depois que Abacuque ouviu essa resposta, então ele foi tomado de um entendimento tal que começa a cantar em forma de oração. É o que nós vamos ver lá no capítulo 3, muito linda. Se vocês leiam depois em casa, vocês veem como é bonita a oração de Abacuque. Irmãos, o juízo de Deus, evidentemente, começa na própria casa de Deus. Sabe por quê? Porque o fato de nós nos tornarmos crentes em Jesus, assegurando a salvação eterna, não nos garante, não é? Enquanto estivermos na terra, imunidade. Não é? Então vocês, meus irmãos, atentem para estas lições. Olha, uma primeira lição que nós extraímos desse texto. Primeiro, nós precisamos entender que o juízo vem para restaurar o justo, burilando. Aí vem o bem maior. Né? Já o ímpio, diante do inverno, da tempestade, ele desaba totalmente, porque não está firmado na rocha. O justo vive eternamente pela fé. A verdade, meus irmãos, é que o ímpio pode prosperar, ser admirado, ter muitos bens, levar uma vida de aparente felicidade. Tudo isso, porém, meus irmãos, é pura aparência, porque vai haver um momento em que ele perde tudo, vai passar por sofrimentos, e o que é pior, sofrimento eterno. Mas o justo, ele receberá o galardão, a recompensa, a vida eterna. Existe, meus irmãos, bem maior do que este, nada acontece à toa. Deus age de forma que não entendemos muitas vezes. Nem precisamos de entender. Né? Guarde consigo essa frase: ninguém tem imunidade para pecar. A segunda lição é esta: o castigo do justo é temporário, mas o castigo do ímpio é eterno, dura para sempre. E por último, a terceira lição, né? Nem todo sofrimento é castigo de Deus, porque inúmeras vezes ele ocorre para aproximar mais o homem de Deus. A verdade é que as pessoas, quando estão bem, a pessoa quando está bem, ele tende a se afastar de Deus. Quando isso acontece, Deus prefere chamá-lo para perto de si. Desta maneira, ele sabe que é melhor umas palmadinhas, melhor do que perdê-lo de vista para sempre. Amanhã, eu, você, por sermos filhos, não estamos isentos do sofrimento na terra. Ontem, amanhã, depois, nós estamos sujeitos a esses sofrimentos, mas apenas na terra. Porque no céu jamais passaremos por qualquer sofrimento. Judá sofreu, meus irmãos, com a invasão da Babilônia.
Mas depois, Deus também puniu a Babilônia. Vejam o que nos assegura o Salmo 73. Vocês lerem, vocês vão ver. Deus disciplina o seu povo, mas o abraça e o acolhe nos seus braços nos momentos de maior aflição, de sofrimento. O justo viverá pela fé. É a base da teologia de Paulo. Meus amados irmãos, nós somos salvos, não pelo que fazemos, mas pelo que Deus faz. Deus fez a nós, através do sacrifício na cruz do Calvário, do seu amado Filho Jesus. Essa filosofia é também a base da reforma, é a base da nossa esperança. Não importam as lutas, as crises. Então, meus irmãos, digam junto comigo: o justo viverá pela fé. A crise do justo é uma oportunidade para que ele se volte para Deus. Aí nós ainda podemos alinhar uma quarta lição, é a de que o crente que tem fé diante do sofrimento não se abala. Isto não o torna desesperado. Sabe por quê? Porque ele ora e clama a Deus, pois, como vimos, o momento de crise é uma oportunidade para que ele se volte para Deus. Adotemos nós a expressão de Abacuque, lá em 3:15, 18. 3:15, 18, que nos diz assim, meus irmãos. É uma expressão muito interessante, muito bonita, que nós devemos tê-la guardada conosco em nossos corações. Abacuque 3, 16, aliás, 3, 17, 18. Nos diz assim, olha: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Leiam esse trecho, meus irmãos. Leiam e meditem, para vocês verem o sentido profundo que essas expressões nos trazem. Porquanto, ainda que a videira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Isso nos leva a um sentimento de que Deus está ao nosso lado. Ele sempre esteve conosco, meus irmãos. Muitas vezes Deus fala conosco. Eu já passei e passo frequentemente por isso. Eu ouço a palavra de Deus na minha mente. Esses dias eu estava preocupado com algumas coisas da vida comum, do nosso dia a dia. Eu tenho esse ministério, mas ocupo também outras funções importantes, como advogado e como membro da Unipros, União de Pastores, Internacional de Pastores e Capelães, e eu vejo o sofrimento de muitas pessoas, e muitas vezes a gente, é natural da pessoa humana, a gente se abala, mas eu ouvi uma expressão muito bonita de Deus, que veio penetrando no meu cérebro. Ele me disse assim: meu servo, eu vos colocarei no centro das minhas atenções e vos farei coisas maravilhosas. Não temas, eu estarei consigo.
eu achei essas expressões, ela veio dentro da minha mente. Como é que elas chegaram lá? Porque Deus estava falando comigo, me dando ânimo para que eu, dessa forma, não me abatesse diante dos problemas naturais do dia a dia, do sofrimento que a gente vê do próximo, de um parente, de uma pessoa amiga, e a gente até se abala muitas vezes. Meu servo, não se abale, eu estou contigo, eu vos colocarei num lugar de projeção. Ele me disse isso e eu fiquei muito feliz. Então eu acredito que vocês também, meus irmãos, vocês têm, olha, quando vocês sentirem uma palavra dentro do subconsciente, estejam certos que é Deus falando convosco. Ok, meus irmãos? Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelas mensagens que Tu acabaste de nos revelar. Nós estamos certos, ó Deus, de que não devemos ficar abalados diante de nada na terra, Senhor, porque tudo aqui é passageiro, tudo passa. Se passou ontem, há de passar hoje, há de passar amanhã, porque Tu estás conosco. E essa é a Tua promessa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, Senhor, muito obrigado, Deus, por essas palavras de consolo, de perseverança que Tu colocas dentro de nós, ser com o Teu povo em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém.